Olá, está começando mais uma edição do Direito Sem Fronteiras. Esta semana nós vamos falar sobre um problema que afeta crianças em todo o mundo, a falta do registro de nascimento. Isso traz consequências para elas e também para o Estado. O documento é o primeiro a identificar a existência de uma pessoa e permitir o acesso a outros direitos. Sobre esse tema, eu converso com o diretor de promoção de direitos humanos da Secretaria de Direitos Humanos, Marco Antônio Juliato, e com o mestre em Direito Internacional, Álvaro Castelo Branco. E para que você possa compreender o assunto de hoje, a nossa equipe produziu uma reportagem. Vamos assistir. Esta é Maná Flor. Ela tem uma semana de vida. E os pais, Rafael e Fernanda, estão neste cartório de um hospital do Distrito Federal, dando à menina o primeiro documento para que ela seja uma cidadã, a certidão de nascimento. Garantir para ela direitos, enquanto cidadã. Caso a gente precise fazer, não sei, algum plano de saúde ou requerer qualquer coisa, qualquer direito dela, ela vai precisar comprovar que ela foi nascida e esse é o documento que comprova isso. Mas a realidade de Maná é bem diferente de muitas outras crianças. Segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância, o UNICEF, cerca de 230 milhões de menores pelo mundo não possuem um registro. Sem um documento de identificação, é como se eles fossem invisíveis para efeitos legais. E de acordo com um relatório do UNICEF, com dados de 161 países, 1 em cada 3 crianças com menos de 5 anos de idade não existe oficialmente. Os níveis mais baixos de falta de registro estão no sul da Ásia e no sul do deserto do Saara, na África. Os 10 países onde o problema é mais grave são Somália, Libéria, Etiópia, Zâmbia, Chade, República Unida da Tanzânia, Iêmen, Guiné-Bissau, Paquistão e República Democrática do Congo. Na maioria das vezes, as crianças que não possuem documentação fazem parte de grupos étnicos ou religiosos, vivem em áreas rurais ou isoladas, são pobres ou filhos de pais com baixa escolaridade. Ainda segundo o relatório, mesmo quando as crianças são registradas, muitas não possuem o documento de confirmação do nascimento. Em alguns países, as certidões são emitidas, mas nenhuma prova de registro fica disponível para as famílias. A Convenção sobre os Direitos da Criança prevê nos artigos 20 e 22 a proteção e assistência especial às crianças. Todas têm direito de crescer em um ambiente protegido da violência, dos abusos, da negligência, da exploração e da discriminação. Mas, sem o registro, muitos desses direitos não podem ser cumpridos. Entre as consequências de estarem invisíveis estão a falta de acesso à educação e à saúde, maior vulnerabilidade ao tráfico e ao trabalho forçado. Bom, eu começo perguntando a respeito desse documento, o registro civil. No caso, uma pessoa, quando nasce, ela automaticamente, vamos primeiro pegar o caso do Brasil, ela já tem direito a esse registro que a caracteriza como um cidadão. Isso. No Brasil, nós evoluímos para o que nós chamamos de documento de nascido vivo. Nós temos aí cerca de 97% dos nascimentos no Brasil se dão em unidades de saúde. Então, se faz esses 3 momentos. Você pega a DNV, o pai ou a mãe vão ao cartório para fazer o registro e recebem a certidão de nascimento, que é a comprovação de ter lançados nos livros dos cartórios os dados daquela criança. Eu gostaria de perguntar ao professor Álvaro a respeito da situação em diversos países do mundo. Muito provavelmente algo que não deve ser muito diferente, inclusive, do que acontece aqui, as crianças que acabam tendo a falta de acesso a esse registro, que dá uma série de efeitos na sua vida perante o Estado, perante os seus próprios direitos, se dá nas regiões de mais carência e também nas regiões de conflito. Isso é um problema que está sendo acompanhado sistematicamente, professor? Sim, principalmente no âmbito das Nações Unidas e suas agências especializadas. E até fazendo um link aí com a sua primeira pergunta, é importante ressaltar que cada estado tem o seu regime jurídico. Alguns são semelhantes com o Brasil, mas especificamente com o Brasil é interessante deixar registrado que é óbvio que dentro do território nacional você vai providenciar o registro em um cartório. Mas no exterior, o brasileiro ele também pode efetuar esse registro, embora a embaixada ela esteja ali para representar o interesse principalmente do Estado e o consulado do particular, mas são repartições públicas que têm
como suas funções também, essa parte notarial. Então, existe um manual consular que é seguido pelos consulados brasileiros no exterior, de registro dessas crianças, justamente para garantir a elas o registro e o exercício desse direito, né, de cidadania. E, geralmente, você tem esses problemas de países de conflitos armados que geram um problema de direito internacional também, que é a questão dos refugiados. Pessoas que têm que se deslocar desses países em conflito. O Brasil, por exemplo, ele é um país que é aberto tanto ao asilo quanto ao refúgio. E é interessante, aqui no Brasil, o refúgio ele é disciplinado por uma lei federal, a Lei 9474 de 97, e nessa lei tem um artigo, que é o artigo 21, que fala de um documento que é concedido ao refugiado. E no artigo 21 tem um dispositivo que garante aos filhos menores de 14 anos de um refugiado esse documento, que seria uma espécie de registro que garante aí, nessa idade, o mais importante seria, por exemplo, um serviço de educação. Quais as dificuldades, inclusive no âmbito internacional, que existem quando uma criança, ou mesmo até um indivíduo que não tenha tido esse registro logo ao seu nascimento, pode enfrentar? Porque existe essa situação, pessoas que não tiveram aquele registro feito ainda da época do nascimento, e já adultos, eles, de certa forma, de um ponto de vista jurídico, eles não existem. Quais as dificuldades que isso pode criar? Se a gente pensar pelas convenções que o Brasil é signatário, que o primeiro documento que efetivamente lhe atribui cidadania é o registro civil de nascimento, e você tem isso como uma garantia de um direito fundamental, você está alienando essa criança de uma série de desenvolvimentos que ela pode ter junto à sua nação, junto ao seu país, no acesso a todo tipo de serviço, a educação, a saúde, a assistência social, a ser reconhecido pela família e pela comunidade efetivamente como um cidadão detentor de direitos. Então, a partir desse momento, quando você nega a essa criança esse direito, e ela não tem condição de exigir por conta própria, você vai alienando ela desse convívio e vai colocando ela nessa condição de fragilidade, que é mais acompanhada nesses eventos que você citou, de conflitos, do êxodo ou da própria dificuldade que os países enfrentam de oferecer serviços públicos a essa população. O registro, né, o nome, é um atributo do direito da personalidade. A partir daí, o direito da personalidade ele tem aspectos patrimoniais. A pessoa, sem o registro, ela existe de fato, mas ela não existe juridicamente. Você citou aí, na pergunta anterior, países em conflitos armados, países subdesenvolvidos. Então, são países aí que, de certa forma, não tem uma presença do Estado. É lógico que tem que ter uma parceria, você também tem a questão da própria... A criança ela não tem uma capacidade de discernimento. Muitas vezes vai depender dos responsáveis legais, do pai, da mãe. Então, você precisa, óbvio, da participação da população, de conscientização, mas também isso não adiantaria nada se o Estado não estivesse presente. Então, você analisando, fazendo uma estatística internacional, quanto mais subdesenvolvido, quanto menos presença do Estado você tiver, provavelmente você vai ter problemas no registro dessa natureza também. Nós falamos até aqui um pouco da falta de acesso até mesmo a direitos básicos, mas há situações que seriam, digamos assim, um pouco mais radicais, até extremamente preocupantes. São aquelas situações em que elas ficam, por conta da falta deste registro, mais sujeitas e vulneráveis a todo tipo de crime. O caso das crianças soldados em países em conflito, por exemplo, particularmente na África, e também ao tráfico de crianças, o tráfico de pessoas. Esses são alguns dos crimes aos quais essas crianças elas estão sujeitas? Sem dúvida. Essa falta do documento permite que, por um descuido de todos os responsáveis, sejam os pais, seja o Estado, que essa criança ascenda a esses serviços. Então, ela passa a ter vulnerabilidades para trabalho escravo, para trabalho infantil, para exploração sexual. Ela passa a ser vítima do tráfico internacional de crianças, que pode servir a todas essas redes e a própria questão da marginalidade ou da criminalidade. Então, essas vulnerabilidades, elas são possíveis justamente porque você não tem a rastreabilidade sobre essa criança. Você não tem um documento, numa situação de calamidade, por exemplo, é muito difícil você reconhecer, na medida que essa criança perde os pais ou perde os responsáveis, quem vai ficar com essa criança? Como localizar os parentes se eu não consigo nem mesmo identificar a qual seio familiar essa criança pertencia? E a gente tem um trabalho
Brasil, através das cooperações internacionais, cada vez que se reúne num conselho internacional, de procurar promover esse tipo de trabalho. Sempre no noticiário nós acompanhamos diversas situações de crimes, como, por exemplo, a questão do trabalho análogo à situação de escravidão, e que há, muitas vezes, verdadeiras quadrilhas já formatadas com isso, inclusive com relação ao tráfico de pessoas. Pode-se dizer que grupos como estes, eles, na verdade, têm interesse que em determinadas regiões, determinados grupos, não seja efetivamente feito o registro? Acho que sim, basta você ver a própria situação geográfica, né, a situação da população com essas situações de conflitos armados, de alta criminalidade. Então, você está ali numa situação de cidadão invisível, né, uma pessoa que está à margem da proteção do Estado. Geralmente, as pessoas não vai ter... Não, por exemplo, aqui no Brasil há mecanismos de uma criança sem registro procurar um estabelecimento de ensino, o estabelecimento de ensino provisoriamente fazer a matrícula dela e, a partir daí, inclusive, tomar medidas para que a situação seja solucionada. Quando você está numa situação de falta de assistência, você está numa situação, né, de vulnerabilidade maior, isso gera, sim, uma bola de neve que vai acarretar todos esses problemas aí que você mencionou. Eu gostaria de perguntar a ambos justamente se há mecanismos do ponto de vista internacional, se há legislação específica e se há entidades que tratam especificamente do combate a essa situação por conta desse tipo de consequência que existe pela falta de registro dessas crianças. Mas eu vou pedir para esperar um pouquinho, porque nós vamos para um rápido intervalo e já será um ponto abordado no nosso programa Direitos Sem Fronteiras de hoje. Portanto, não saia daí, nós voltamos logo depois do intervalo. O Rio de Janeiro será a sede do 19º Congresso Internacional de Direito Penal. O evento acontece entre os dias 31 de agosto e 6 de setembro e tem como tema a Sociedade da Informação e Direito Penal. As inscrições podem ser feitas no site aidp2014.org. O Direito Sem Fronteiras está de volta. Hoje estamos falando sobre a falta do registro de nascimento. Como vimos no primeiro bloco, é um problema que ele vai muito além de uma mera questão burocrática de se fazer um documento. Existem diversas consequências, consequências sociais, a contribuição com diversos tipos de criminalidade internacional. Quais os mecanismos que existem do ponto de vista de legislação, entidades internacionais, para combater esse tipo de situação? Bom, na verdade, esse tema ele está relacionado aí com o direito da nacionalidade, que é um direito fundamental do ser humano, no enfoque do direito internacional, né, desconhecido como também direitos humanos. Então, a gente tem que fazer um apanhado histórico para chegar até essa proteção. Então, é importante voltar lá no ano de 1948, quando a gente teve a Declaração Universal de Direitos Humanos. E na Declaração Universal de Direitos Humanos tem um dispositivo que fala que a nacionalidade é um direito do cidadão. Depois, em 1969, nós tivemos a Convenção Americana de Direitos Humanos, que é o Pacto de São José da Costa Rica, que também tem um dispositivo nessa natureza, praticamente repetiu esse dispositivo. E é até interessante, porque se você pegar a nossa Constituição de 88, o direito à nacionalidade ele está dentro do capítulo dos direitos fundamentais, mas a Constituição ela foi mais econômica do que esses dois dispositivos do direito internacional, que garantiram a nacionalidade como um direito essencial do cidadão. Então, a partir do momento que o Brasil ele aderiu principalmente à Convenção Americana de Direitos Humanos, ele faz parte de um sistema internacional de proteção de direitos humanos. No caso do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, você tem dois órgãos, que é a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e depois a Corte Interamericana de Direitos Humanos. E aí você tem, na verdade, o sistema europeu e o próprio sistema africano de proteção dos direitos humanos. Então, nesses países de conflito aí da África, por exemplo, se a corte for efetiva, você pode ter condenações, sanções, de certa forma, efetivas. E existem também outros organismos internacionais, a própria ONU, com suas entidades, entendeu? Com seus órgãos vinculados. Existe também, no âmbito dos refugiados, uma instituição chamada Acnur, que também preza, não é, por essa questão e, como eu disse há pouco, você tem uma associação muito grande dessas crianças sem registro com o direito dos refugiados. Então, existem
tanto no âmbito interno do Estado como no âmbito do direito internacional, vários órgãos que visam aí proteger esses direitos. Aliás, a questão dos refugiados, nós acompanhamos pelo noticiário, nesse momento, crianças estão nascendo, por exemplo, em campos de refugiados na Síria, naquelas regiões de conflito, isso é uma realidade. O Brasil, especificamente, ele tem uma participação direta em um organismo internacional que, aliás, ele não tinha, isso é uma coisa relativamente recente, da qual, inclusive, a representação do Brasil perante essa entidade, exatamente, a representação é feita pelo senhor. Que entidade é essa? Do que se trata exatamente isso? Chama-se CLARCIEV, é o Conselho Latino-Americano e Caribe, do Registro Civil, Identidade e Estatísticas Vitais. E, de fato, complementando o que o Álvaro apresentou, esses mecanismos internacionais, a SDH faz parte da RAAD, que é uma reunião de altas autoridades de direitos humanos. Sempre que ela se reúne, em todos os momentos, existe um conjunto de temáticas que são tratados. Uma das temáticas é a promoção do registro civil de nascimento. Então, quando a gente reporta esse conjunto mais para a América Latina e Caribe, é especificamente sobre essa temática que o Conselho trata. Em todas estas situações, nós temos um ponto em comum quando se trata de crianças. A responsabilidade por fazer o registro devido, ela é dos responsáveis. Até conversávamos antes, é uma situação, não dá para se imaginar que uma criança, sei lá, de 5 anos, já tem 5 anos de atraso aí em relação ao próprio documento, que ela vai chegar numa entidade pública e dizer assim, olha, eu vim aqui porque eu quero o meu registro civil de nascimento. Então, isso é um problema específico, ou seja, a falta talvez de conscientização e até a situação de criminalidade que os pais podem estar submetidos por algum tipo de pressão, pela própria situação de guerrilha. Isso é um problema específico, é uma questão de conscientização, é uma questão de situação social. Como é que é tratado isso? Eu diria que é um conjunto. Há necessidade da conscientização dos pais ou dos responsáveis pela criança, mas há uma corresponsabilidade do Estado em estar próximo às famílias, próximo às comunidades para oferecer esse serviço. Talvez o Brasil se distinga dos outros países porque nós temos 7.500 cartórios. Essa é uma rede muito grande de locais onde você faz o efetivo registro civil das suas crianças. Nós temos a gratuidade obrigatória dos registros civis da primeira certidão de nascimento e a segunda via para as famílias pobres. Isso também é um diferencial. A gente percebe que nos países estrangeiros a dificuldade de acesso, a pouca capilaridade da oferta desses serviços onde se faz o registro, os valores elevados de cobrança por esses serviços e uma série de outras condições das próprias famílias, pela falta de consciência, pelas condições que a mulher sempre se submete, porque ela é a parte mais frágil, que acabou de dar luz, a responsabilidade do registro é normalmente do parceiro. Essas condições todas levam a esse subregistro. Então, o conjunto de ações que o Estado e a família precisam, concomitante, desenvolver, é sim uma conscientização, mas é também uma presença mais efetiva do Estado com a oferta desses serviços. Complementando só esse ponto aqui, o Estado ele também pode fiscalizar através dos órgãos de fiscalização dos cartórios, verificar se os cartórios estão oferecendo um serviço adequado. Então, há um tempo atrás, você tinha problemas, cartórios, geralmente em locais mais afastados do centro, que limitavam, por exemplo, o registro de crianças a 10 por dia, e isso, de certa forma, impedia que uma pessoa que se deslocasse, vamos supor, no meio da Amazônia, num cartório e não fazer o registro, voltar em outro dia já é um transtorno. Imagina para uma pessoa que tem que se deslocar, que não tem condição econômica. Então, o Estado ele tem um papel também de fiscalização. Complementando também, Carlos, nós temos no Brasil um outro diferencial, que são os conselhos tutelares. Desde o Estatuto da Criança e do Adolescente, há uma obrigatoriedade de você ter pelo menos um conselho tutelar para o município no Brasil. O conselho tutelar tem esse poder de fazer, não digo poder policial, mas um poder fiscalizador, de chegar aos familiares e apresentar para eles a responsabilidade que eles têm, as penalidades que eles podem sofrer se eles não fizerem o registro de suas crianças. Se associarmos a isso os trabalhos que vêm sendo feitos com os cartórios, com o Ministério da Saúde, com a própria ajuda do CNJ, que estabelece provimentos e que regulam esses procedimentos dentro dos cartórios. Todos esses atores em conjunto fazem com que todas essas condições que levam ao subregistro de uma criança possam ser combatidas e sanadas, e por isso a gente virou referência.
Isso não acontece em todos os locais do mundo. É interessante até que essa participação do CNJ, ela não se restringe aos cartórios aqui no Brasil. Como os consulados, eles fazem esse papel notarial também, existe toda uma preocupação, existe uma normatização, tem uma resolução recente do CNJ, se eu não me engano é a resolução 155 de 2012, que ela justamente estipula regras de como o registro feito no consulado, ele pode ser validado aqui no Brasil. E atualmente um processo de modernização dos consulados e de alteração do próprio processo de desburocratização do processo de registro consular para justamente gerar mais celeridade, gerar mais rapidez, tanto na questão de emissão de passaportes, como também nessa questão de registro, porque não é só o nascimento, tem o casamento, tem questões patrimoniais, procurações. Então, na verdade, isso é muito importante para o Estado brasileiro, não só a capilaridade interna, como essa capilaridade internacional também. Falamos a respeito da Amazônia, e que não inclui apenas a Amazônia brasileira, nós tivemos diversos países, o que leva à seguinte questão: populações indígenas, e o que, aliás, é uma questão internacional também e agravada pelo fato de que até é uma questão cultural. O próprio cidadão ribeirinho, muitas vezes, ele demora dias, mas já há muitas vezes até uma consciência mesmo, às vezes ele se desloca, faz o registro do filho, às vezes com atraso. Mas como é que fica a situação das populações indígenas, que muitas vezes, de acordo com o grau de aculturação ou não que essas populações tenham, em que talvez não se vejam obrigadas a fazer um registro? Como é que se lida especificamente com essa situação? Na verdade, nós temos 5 populações que são olhadas com um pouco mais de cuidado, porque são mais vulneráveis. Seriam os quilombolas no Brasil, as comunidades ciganas, as comunidades ribeirinhas, as chamadas populações de cidades gêmeas ou cidades de fronteira e a questão dos povos indígenas. Eu diria que, no caso dos povos indígenas, a gente tem um percentual muito abaixo da média brasileira. Nós temos aí, na ordem de 58% apenas das crianças são registradas no primeiro ano de vida, e talvez até os 5 anos de idade nós tenhamos no máximo 70% de registro das crianças indígenas. Isso também acontece com as comunidades. Sabendo dessa questão continental que o Brasil apresenta, por exemplo, são vastas extensões territoriais, a gente tem vários trabalhos que são feitos, em parceria, inclusive, com esses países. No caso da Amazônia, que você citou, nós temos parceria com todos os países que fazem fronteira. Mas a legislação, inclusive entre os países, ela é clara com relação a essas situações? Por exemplo, bem citado a situação... Há situações que vão envolver mais de um ponto específico. Por exemplo, uma pessoa que seja de uma determinada etnia indígena e que ainda por cima vive numa região de fronteira e que até culturalmente ela não vê aquela fronteira entre o Brasil, por exemplo, e talvez a Venezuela ou a Bolívia. A legislação é clara com relação a isso? Como é que se dá do ponto de vista até mesmo internacional em uma situação como essa? O que é importante saber que a origem disso tudo é um direito fundamental. E no âmbito do direito internacional, um direito que não pode sequer ser derrogado. Quando eu falei lá do Pacto São José da Costa Rica, o direito à nacionalidade está dentro de um dos direitos que mais à frente o pacto, ele quando fala dos direitos, ele afirma que eles não são absolutos, que alguns deles, em situações excepcionais, podem ser restringidos. Mas o direito à nacionalidade sequer pode ser restringido. Então, provavelmente, esses países, eles têm que ter uma legislação que se adeque a essa normativa internacional. Porque caso eles não estejam na mesma linha de proteção, eles estarão sujeitos a responsabilização internacional. Complementando, a gente sabe que é uma das áreas, você tocou num ponto delicado e que precisa evoluir. Esses países de fronteira e cidades que ficam chamadas cidades gêmeas, você tem a possibilidade de usufruir dos serviços de um lado e dos serviços do outro lado. E a dificuldade, inclusive, é essa: você nasceu aqui, atravessa a rua, vai adquirir bens do outro lado, ou utilizar serviços e vice-versa. Há necessidade, sim, de se evoluir, porque por conta disso você pode ter a dificuldade de saber efetivamente se uma pessoa pertence a uma nacionalidade ou a outra nacionalidade. Isso também só demonstra a importância da presença do Estado. Isso até corrobora com aquele ponto que a gente estava discutindo no primeiro bloco, de países em conflito, países com problemas econômicos, países com graves distorções sociais. Então, isso tudo, você analisando isso concretamente, friamente, você pode identificar quais são os problemas que
originam toda essa falta de registro. Nós, no Direitos Sem Fronteiras de hoje, conversamos com o diretor de promoção de direitos humanos da Secretaria de Direitos Humanos, Marco Antônio Juliato, e com o mestre em Direito Internacional, Álvaro Castelo Branco, e agradecendo também a sua companhia. Você gostou do programa? Reveja esta e outras edições em nosso site e envie a sua sugestão para o nosso e-mail, direitosemfronteiras@stf.jus.br. A gente tem encontro marcado na semana que vem. Até lá!